Hoje, em Bíblia Narrada e Explicada, vamos acompanhar a missão de encontrar uma esposa para Isaque, uma história marcada por oração, direção divina e fidelidade à promessa de Deus. Gênesis capítulo 24. Uma esposa para Isaque. Abraão já estava bem velho, e o Senhor Deus o havia abençoado em tudo. Um dia ele chamou o seu empregado mais antigo, que tomava conta de tudo o que ele tinha, e disse: "Põe a mão por baixo da minha coxa e faça um juramento. Jure pelo Senhor, o Deus do céu e da terra, que você não deixará que o meu filho Isaque case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Vá até a minha terra e escolha no meio dos meus parentes uma esposa para Isaque." O empregado perguntou: "E o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Devo levar o seu filho de volta para a terra de onde o Senhor veio?" Abraão respondeu: "Não. Não faço meu filho voltar para lá, de jeito nenhum. O Senhor, o Deus do céu, me tirou da casa do meu pai e da terra dos meus parentes e jurou que daria esta terra aos meus descendentes. Ele vai enviar o seu anjo para guiá-lo, e assim você conseguirá arranjar uma mulher para o meu filho. Se a moça não quiser vir, você ficará livre deste juramento. Porém não leve o meu filho de volta para lá, de jeito nenhum." Então o empregado pôs a mão por baixo da coxa de Abraão e jurou que faria o que ele havia ordenado. Em seguida o empregado pegou 10 camelôs de Abraão e uma porção de presentes e foi até a cidade onde Naor havia morado, na Mesopotâmia. Quando o empregado chegou, fez os camelôs se ajoelharem perto do poço, fora da cidade. Era de tardinha, a hora em que as mulheres vinham buscar água. Aí ele orou assim: "Ó Senhor, Deus do meu patrão Abraão, faze com que tudo dê certo e sê bondoso para o meu patrão. Eu estou aqui perto do poço aonde as moças da cidade vêm para tirar água. Vou dizer a uma delas: por favor, abaixe o seu pote para que eu beba um pouco de água. Se ela disser assim: beba, e eu vou dar água também para os seus camelôs, que seja essa moça que escolheste para o teu servo Isaque. Se isso acontecer, ficarei sabendo que foste bondoso para o meu patrão." Ele nem havia acabado a oração, quando Rebeca veio, carregando o seu pote no ombro. Ela era filha de Betuel, que era filho de Milca e de Naor, o irmão de Abraão. Rebeca era uma linda moça, ainda virgem, e nenhum homem havia tocado nela. Ela desceu até o poço, encheu o seu pote e subiu. Então o empregado de Abraão foi correndo se encontrar com ela e disse: "Por favor, deixe que eu beba um pouco da água do seu pote." "O senhor pode beber", respondeu ela. E rapidamente abaixou o pote e o segurou enquanto ele bebia. Depois de lhe dar de beber, a moça disse: "Vou tirar água também para os seus camelôs e lhes darei de beber o quanto quiserem." Rapidamente ela despejou a água no bebedouro e correu várias vezes ao poço a fim de tirar água para todos os camelôs. Enquanto isso o homem, sem dizer nada, ficou observando a moça para saber se o Senhor Deus havia ou não abençoado a sua viagem. Quando os camelôs acabaram de beber, o homem pegou uma argola de ouro, que pesava 6 gramas, e colocou no nariz dela. E também lhe deu 2 pulseiras de ouro, que pesavam mais de 100 gramas. Em seguida perguntou: "Por favor, diga quem é o seu pai. Será que na casa dele há lugar para os meus homens e eu passarmos a noite?" Ela respondeu: "Eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Na nossa casa há lugar para dormir e também bastante palha e capim para os camelôs." Então o homem se ajoelhou e adorou a Deus, o Senhor. Ele disse: "Bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão. Pois foi fiel e bondoso com ele, guiando-me diretamente até a casa dos seus parentes." A moça foi correndo para a casa da sua mãe e contou o que havia acontecido. Rebeca tinha um irmão chamado Labão, o qual viu a argola no nariz da irmã e as pulseiras nos seus braços e a ouviu contar o que o homem tinha dito para ela. Labão saiu correndo e foi buscar o empregado de Abraão, que havia ficado de pé, ao lado dos camelôs, ali perto do poço. Labão disse: "Venha comigo, homem abençoado por Deus, o Senhor. Por que você está aí fora? Já preparei a casa e também um lugar para os camelôs." Então o homem entrou na casa. Labão tirou a carga dos camelôs e lhes deu palha e capim. Depois trouxe água para que o empregado de Abraão e os seus companheiros lavassem os pés. Quando trouxeram a comida, o homem disse: "Eu não vou comer enquanto não disser o que tenho para dizer." "Fale", disse Labão. Então ele disse o seguinte: "Eu sou empregado de Abraão. O Senhor Deus abençoou muito meu patrão, e ele ficou rico.
O Senhor lhe deu rebanhos de ovelhas e cabras, gado, prata, ouro, escravos e escravas, camelôs e jumentos. Sara, a sua mulher, mesmo depois de velha, deu um filho ao meu patrão, e o filho herdará tudo o que o pai tem. O meu patrão me fez jurar que eu faria o que ele ordenasse e me disse: não deixe que o meu filho case com nenhuma mulher deste país de Canaã, onde estou morando. Vá até o lugar onde mora a família do meu pai e no meio dos meus parentes escolha uma mulher para ele. Então eu lhe perguntei: e o que é que eu faço se a moça não quiser vir comigo? Ele me respondeu: eu tenho obedecido fielmente a Deus, o Senhor. Ele enviará o seu anjo para estar com você, e tudo dará certo. No meio da minha gente, na família do meu pai, você escolherá uma mulher para o meu filho. Se você falar com os meus parentes, e eles não quiserem dar a moça, então você ficará livre do juramento que me fez. E foi assim que hoje cheguei ao poço e disse a Deus o seguinte: ó Senhor, ó Deus de Abraão, o meu patrão, eu peço que aquilo que vou fazer dê certo. Eu estou aqui ao lado do poço. Quando uma moça vier tirar água, eu vou pedir que me dê de beber da água do seu pote. Se ela concordar e também se oferecer para tirar água para os meus camelôs, que seja essa que escolheste para ser mulher do filho do meu patrão. Eu nem havia acabado de fazer essa oração em silêncio, quando Rebeca veio com um pote no ombro, desceu até o poço e tirou água. Aí eu disse: dê-me um pouco de água, por favor. Ela abaixou depressa o seu pote e disse: pode beber, e vou dar de beber também aos seus camelôs. Então eu bebi, e ela deu água também aos camelôs. Em seguida perguntei: quem é o seu pai? Ela respondeu: eu sou filha de Betuel, filho de Milca e de Naor. Então coloquei uma argola no nariz dela e 2 pulseiras nos seus braços. Eu me ajoelhei e adorei a Deus. E louvei o Senhor, o Deus de Abraão, o meu patrão, que me guiou diretamente aos seus parentes a fim de que eu levasse a filha do irmão do meu patrão para o seu filho. Agora, digam se vocês vão ser bondosos e sinceros com o meu patrão, se não, digam também, para que eu resolva o que fazer. Labão e Betuel responderam: tudo isso vem de Deus, o Senhor, e por isso não podemos dizer nada, nem a favor nem contra. Aqui está Rebeca, leve-a com você. Que ela seja a mulher do filho do seu patrão, como o Senhor Deus já disse. Quando o empregado de Abraão ouviu essas palavras, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus, o Senhor. Em seguida pegou vários objetos de prata e de ouro e vestidos e os deu a Rebeca. E também deu presentes caros ao irmão e à mãe dela. Então ele e os seus companheiros comeram e beberam, e passaram a noite ali. No outro dia de manhã, quando se levantaram, o empregado disse: deixem que eu volte para a casa do meu patrão. Mas o irmão e a mãe de Rebeca disseram: é melhor que ela fique com a gente alguns dias, talvez uns 10, e depois poderá ir. Mas o empregado respondeu: não me façam ficar aqui. O Senhor Deus fez com que a minha viagem desse certo, deixem que eu volte para a casa do meu patrão. Então eles disseram: vamos chamar Rebeca para ver o que ela diz. Eles chamaram a moça e lhe perguntaram: você quer ir com este homem? Quero, respondeu ela. Aí deixaram que Rebeca e a mulher que havia sido sua babá fossem com o empregado de Abraão e os seus companheiros. E abençoaram Rebeca, dizendo: que você, nossa irmã, seja mãe de milhões. Que os seus descendentes conquiste mais cidades dos seus inimigos. Então Rebeca e as suas empregadas se prepararam, montaram os camelôs e seguiram o empregado de Abraão. E assim eles foram embora. Isaque tinha vindo ao deserto onde ficava o repouso daquele que vive e me vê, pois morava no sul de Canaã. Ele havia saído à tardinha para dar um passeio pelo campo, quando viu que vinham vindo camelôs. Rebeca também olhou e, quando viu Isaque, desceu do camelo e perguntou ao empregado: quem é aquele homem que vem andando pelo campo na nossa direção? É o meu patrão, respondeu ele. Aí ela pegou o véu e cobriu o rosto. O empregado contou a Isaque tudo o que havia feito. Então Isaque levou Rebeca para a barraca onde Sara, a sua mãe, havia morado, e ela se tornou a sua mulher. Isaque amou Rebeca e assim foi consolado depois da morte da sua mãe. Explicação: Gênesis 24 começa com Abraão já idoso. Ele sabe que o plano de Deus para a sua descendência precisa continuar. Por isso, ele chama seu servo mais antigo, um homem fiel, e o faz jurar que não buscará esposa para Isaque entre as mulheres pagãs de Canaã. Abraão insiste que a esposa do filho deve vir de sua própria parentela, porque ele confia na promessa do Senhor.
O servo aceita essa missão, mas pergunta o que deve fazer caso a mulher não queira voltar com ele. Abraão então declara sua fé. Diz que o Senhor, que o tirou da casa de seu pai, enviará seu anjo adiante, para garantir que tudo aconteça da forma certa. Com esse senso de propósito, o servo parte levando presentes e camelôs. Ele viaja até a terra dos parentes de Abraão e chega a um poço, ao entardecer. Ali, ele faz uma oração sincera. Pede um sinal. Ele pede que a jovem escolhida seja aquela que ofereça água não apenas para ele, mas também para seus camelôs. Era um pedido ousado, pois um camelo podia beber dezenas de litros. Se uma mulher se dispusesse a fazer isso, demonstraria caráter, força e generosidade. Antes mesmo de terminar a oração, Rebeca aparece. Ela é descrita como muito bonita, pura e cuidadosa. Quando o servo pede água, ela prontamente oferece. E, sem que ele solicite, ela também se oferece para tirar água para todos os camelôs. O servo percebe que Deus está respondendo à sua oração de forma direta. Ele observa em silêncio, maravilhado. Após isso, ele entrega a Rebeca presentes e pergunta sobre sua família. Quando ela diz que é neta de Naor, irmão de Abraão, o servo se prostra e adora ao Senhor, reconhecendo que Deus guiou cada passo. Rebeca corre para contar aos seus parentes. Seu irmão Labão vê os presentes e a recebe com hospitalidade. O servo entra na casa, mas antes de comer, diz que precisa explicar seu propósito. Então, ele conta tudo. Conta sobre Abraão. Conta sobre o juramento. Conta sobre sua oração. E conta como Deus respondeu imediatamente ao encontrar Rebeca. A família percebe que aquilo não era coincidência, mas direção divina. Por isso, eles dizem, isto vem do Senhor. E dão permissão para Rebeca ir. No dia seguinte, o servo quer partir. A família pede alguns dias, mas Rebeca, com coragem, decide ir imediatamente. Ela sobe no camelo e viaja rumo ao desconhecido, guiada pela fé, exatamente como Abraão fez um dia. Quando ela se aproxima, Isaque está no campo, meditando. Ele ergue os olhos, e Rebeca faz o mesmo. Há um reconhecido silêncio entre os dois. Ela desce do camelo, cobre-se com o véu e o servo conta a Isaque tudo o que Deus fez. Isaque então recebe Rebeca como esposa, e a Bíblia diz que ele a amou. Assim, Gênesis 24 termina mostrando que Deus não apenas cumpre sua promessa, mas faz isso conduzindo cada detalhe com cuidado, fidelidade e graça. Amém. Se você gostou de A Bíblia Narrada e Explicada, escreva aqui nos comentários o nome da sua cidade, quero saber de onde você está nos acompanhando. E se ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Até o próximo vídeo.